Nós hoje queremos encerrar a parte do nosso estudo acerca do tesouro. Já falamos muito de tesouro, então hoje nós encerramos este assunto acerca do tesouro. Quando a palavra de Deus diz, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 6 a 24. Você pode abrir, Mateus 6 a 24. A palavra diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões roubam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará aí o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Em outra tradução bíblica diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Tá certo? Então, o que é que nós veremos esta noite? Para, por fim, esta parte do estudo. Eu digo por fim, é num estudo figurativo de linguagem. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é nova a cada manhã. Ela se renova. E não existe alguém que possa esvaziar todo o conteúdo daquilo que a palavra significa. Mas nós temos vários outros assuntos para tratar. Então, quando nós pensamos nesse texto que o Senhor fala, não junteis tesouros na terra, e no versículo 20 diz: mas juntai tesouros no céu, e no 21 diz: onde estiver o vosso tesouro, está o vosso coração. E o versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores. A primeira pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é a seguinte: onde está o meu tesouro? O que é o meu tesouro? Quem é o meu tesouro? Qual o valor deste tesouro? Será que aquilo onde está o meu coração realmente tem o valor que eu estou dando? Ou será que eu estou dando valor a tesouros que são passageiros e estou desprezando tesouros divinos? Estou vendo pessoas anotando, podem anotar à vontade. Mas se quiserem ter a palavra toda, e depois buscar no site da igreja, porque 2 ou 3 dias depois é colocado no site da igreja o estudo. E esse estudo de Mateus aqui, eu acho que já está em 40 e tantos estudos, né? Vamos sair do capítulo 6 de Mateus ainda. Então vocês podem, no site da igreja, abrir e ver cada estudo que é dado aqui na igreja. Não só estudo, mas mensagens também, pregações também. Quando isso começa a me impressionar, eu tenho que pensar no relacionamento que eu mantenho no campo espiritual. Jesus Cristo, nesse Sermão do Monte, ele tem uma orientação no capítulo 5, versículo 20 de Mateus,
quando ele diz o seguinte: a vossa justiça, ela deve exceder a dos escribas e dos fariseus. E cada texto que Jesus traz, cada ensinamento novo, cada orientação, mas não é proibido anotar, não pode anotar. Cada orientação que ele traz, se nós fizermos uma comparação com esse texto, com essa forma de Jesus chamarmos a atenção, nós vamos notar a identificação com o farisaísmo e aquilo que Cristo quer na mudança para a aplicação da vida do novo reino. Então, quando Jesus afirma que a riqueza, como entendida pelos fariseus, não era correta, é porque, se buscarmos os princípios bíblicos, nós vamos ver que os fariseus, eles pareciam até que viviam na nossa época, quando a igreja é muito materialista. A igreja dá muito valor a bens e coisas materiais. Isto começa na própria pregação do Evangelho que se faz na igreja. Quando eu estou falando assim, existem muitas igrejas que não fazem isso. E quero incluir a nossa igreja no meio daquelas que não estão preocupadas com o campo material, mas estão preocupadas com o campo espiritual. Nós temos um campo material na aplicação do espiritual por causa da necessidade da obra de Deus. Mas o nosso alvo não é o dinheiro e nem que as pessoas sejam ricas. O nosso alvo é conhecer a vontade de Deus e a preparação através de Cristo para o reino dos céus. Vocês querem ver o que eu estou afirmando aqui? Normalmente o Evangelho hoje é o seguinte: você faz isto, você traz tanto por uma promessa, para que você receba aquilo. É o chamado Evangelho da prosperidade, da teologia da prosperidade, é o Evangelho da barganha, onde as pessoas procuram barganhar com Deus para ter alguma coisa. E até mesmo quando há o ensinamento do dízimo, muitas vezes alguns forçam que as pessoas devem trazer o dízimo para serem abençoadas. Na palavra de Deus não é assim. O dízimo é trazido como um ato de amor e fidelidade. Trazei todos os dízimos na casa do Senhor para que haja abundância nela. Mas quando nós obedecemos, o Senhor disse: você é obediente, eu vou abrir a janela do céu e vou derramar a bênção sobre você. Não é você que está barganhando com Deus, é Deus que está te fazendo uma promessa. E se Deus faz uma promessa, eu não preciso cobrar a promessa de Deus. Deus não é um homem para esquecer. Então, a bênção que existe do dizimista não é um privilégio do dizimista, é uma bênção de uma promessa de Deus sobre ele. É como a bênção da salvação. Nós aceitamos a Cristo como Salvador e gratuitamente Ele nos dá a vida eterna e a salvação. E os ensinamentos são trocados. Heresias, apostasias vão entrando e vai haver uma troca. Olha, irmão, você traz o seu dízimo e você vai ver como você vai ser abençoado. Não. Dizime, porque você ama a Deus. Porque você é um servo de Deus. Porque você não tem amor ao dinheiro, mas você reconhece Deus como aquele que te deu. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, porque a finalidade é que haja mantimento na minha casa. E você trazendo,
Você está fazendo prova de uma bênção que existe sobre a sua vida. Não é você dizer, eu estou trazendo para ser abençoado. Eu estou trazendo porque amo. Eu estou trazendo porque eu pertenço a Deus. Eu sou servo de Deus. Eu ouço a sua palavra. Agora ele diz, eu vou te abençoar. A promessa não é barganha. A barganha é quando eu faço uma coisa para receber outra. Aqui não. Aqui eu faço porque amo. E Deus, porque eu amo, ele abençoa. O que ele diz a Josué no capítulo 1? De uma forma clara, que se Josué fizer tudo de acordo com o que ele manda, ele fará prosperar o caminho de Josué. Não é Josué que diz assim, eu vou fazer isto para ter o meu caminho próspero. É Deus que diz, Josué, não te apartes desses livros de noite, medita nele, faze tudo o que tem nele, eu te farei prosperar. Está no capítulo 1 de Josué. Os irmãos entendem o negócio? Existe aquilo que é promessa de Deus, e as pessoas querem barganhar a promessa de Deus. Olha, eu vou dizimar para ser abençoado. Não. Você dizima porque é crente. A bênção é um ato voluntário de Deus para você. Está certo? Agora a Bíblia diz que quem não traz o dízimo, ele mostra consequências. Aí já é outra coisa. Né? Vós me roubais. Dizei, do que te roubamos? Do dízimo das ofertas. Um problema. Porque quando nós assumimos um compromisso espiritual, a nossa vida é cercada de compromissos. Quando nós trazemos o nosso dízimo, nós estamos reconhecendo que Deus nos deu. E nós estamos entregando ao Senhor, em um ato de amor, em um ato de fidelidade, aquilo que é a vontade de Deus. Mas não estamos fazendo barganha. E os fariseus pareciam ter esse evangelho materialista. Você quer receber isso? Faça um voto distante. Vende a tua casa, vende o teu carro, traz que vai acontecer isso com você. Isso não é mentira. Isso é mentira. Em primeiro lugar, no texto lido, no capítulo 6 de Mateus, quando o Senhor dá a promessa, que diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, está no verso 33, e diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando da veste, ele está falando da comida, ele está falando de tudo aquilo que a nossa vida necessita. Ele não está falando de carro, ele não está falando de casa, ele não está falando de riquezas, ele não está falando de nada. Então eu não posso prometer a uma pessoa, através de um evangelho materialista, coisas que a Bíblia não promete. Interessante que nós comecemos a pensar nisso. Vocês querem ver? Abra o capítulo 7 de Marcos, que eu falei acerca dos fariseus. Marcos capítulo 7. Olha o versículo 6. E ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Versículo 9, validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Versículo 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Então há uma caracterização
que era trazida pelos fariseus para o povo, que não era aquilo que Deus mandava, mas era aquilo que eles tinham como determinante nos seus corações. E veja Lucas 16 e 14, para entendermos um pouquinho mais aqui, quando eu falei assim dos fariseus. Lucas 16 e 14, como é que diz a palavra? E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Os fariseus eram avarentos. Então era uma estirpe que o Senhor dizia: vocês não podem parecer com eles. A vossa justiça, o que vocês fazem, tem que exceder o que eles fazem. Está certo? Mas alguém diz: então, pastor, eu tenho que ser uma pessoa muito pobre, porque Deus, o que Ele traz para mim é pobreza. Não, você abre o livro de Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 4. A palavra fala sobre ser rico. A palavra sobre ser rico. Só que Salomão diz: não te canses para te enriqueceres. A palavra diz: entrega teu cuidado ao Senhor. Porque muitos de nós vai ser rico, mas muitos de nós nunca vai ser rico. Ser pobre não é uma maldição. Ser rico também não é uma bênção. Assim como ser rico pode ser uma maldição, e ser pobre pode ser uma bênção. O Senhor conhece a minha vida e a tua vida. E Ele sabe aquilo que é bom para mim e aquilo que não é bom para mim. Então o Senhor vai me dar, se eu sou servo dele, Ele vai me dar exatamente aquilo que servir para a minha edificação espiritual. Ele não vai me dar aquilo que sirva para a minha destruição. Se a riqueza me trouxer destruição espiritual, e eu pertenço ao Senhor, o Senhor não me vai deixar ser rico. Se a pobreza trouxer a minha destruição espiritual, o Senhor não vai me deixar pobre. Então o Senhor é que sabe o que vai me dar. Veja bem, já falamos, mas torna a falar. Abraão é muito rico. Quando Deus chamou Abraão, Abraão não era pobre. Então Deus chama rico, né? Quando Deus disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, Abraão tinha uma fortuna muito grande. Os servos de Abraão eram um verdadeiro exército. Vocês se lembram quando os reis subjugaram a Ló? Abraão pegou os seus servos, e os seus servos foram, pelejaram contra aqueles reis e libertaram Ló. Por aí você pensa, quantos servos, quantos empregados Abraão tinha? Abraão tinha um verdadeiro exército de empregados. Mas Deus escolheu este homem riquíssimo. Mas quando Deus falava, ele obedecia. Deixa a casa, ele deixou. Deixa o da Caldeia, ele deixou. Ele foi peregrinar. Você sabe o que é deixar uma cidade que à época era a principal cidade que tinha, e sair peregrinando, armando tendas, vivendo como nômade. Então toda
riqueza material, Abraão tinha muito. E Deus escolheu ele rico. Então não é a riqueza que separa o homem de Deus, é o coração do homem. É o coração que separa. O dia que Deus olhou para Abraão, disse: olha, tu não tem filho, eu vou te dar um filho, vou fazer uma grande nação. Chama Abraão aos 75 anos. 25 anos depois o filho nasce, Abraão tem 100 anos. O filho está com seus 100, está com seus 16, 17 anos aí, sei lá, na adolescência para a mocidade. Deus disse: agora me dá teu filho. E agora? Escuta aqui, Deus. Não disseste que não era do mordomo? O meu mordomo que seria a minha geração? Tu não quiseste a minha geração por Ismael, mas tu disseste que era de Isaac. E agora tu pedes? Não, Abraão subiu Moriá. Deus muitas vezes faz isso conosco. Deus não quer o que nós temos, Ele quer o nosso coração. Quando Abraão sobe para sacrificar o Isaac dele, o tesouro dele, o coração dele, será que todos os dias de manhã, desde que Isaac nasceu, até aquele dia, será que todos os dias de manhã, Abraão devia olhar o dia para Isaac e começar a pensar o quê? Uma grande nação, são muitos povos. O Senhor disse isso, era uma bênção viva que tinha dele. De repente Deus diz: me dá. Mas o coração de Abraão estava muito mais com Deus do que com a bênção que Deus tinha dado. E é isso que nós temos que reconhecer, que aquilo que nós temos, aquilo que está nas nossas mãos, foi uma bênção que Deus nos entregou. A bênção é dele. Nós simplesmente estamos desfrutando. E tem muita gente que não sabe desfrutar aquilo que Deus lhe deu. Ele diz: aqui é meu. Não deu nada. Se o Senhor tirar o teu fôlego de vida, já era. Você não tem mais nada o que fazer, nem nada mais o que ver. Exatamente isso. Em Provérbios capítulo 28 e 26 está uma grande fonte exatamente de como a pessoa ser abençoada. Eu vou repetir: ser abençoado não é ser rico, não é ser pobre. É viver na presença de Deus e o Senhor fazer de nós tudo o que Ele quiser. Então, em Provérbios 28 e 26, na primeira parte, diz assim: o fiel abundará em bênção. O fiel abundará em bênção. Então, o que está tratando para ser abençoado? Não é eu barganhar, é eu ser fiel. Até a salvação depende da fidelidade. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Acaba aquela doutrina, tanto da predestinação, como aquela concepção de alguns evangélicos: salvo uma vez para todos sempre. Não. A salvação tem segurança em Deus. O Senhor não retira a salvação de nós, mas nós podemos sair do plano de Deus e perder a salvação. A salvação é como se for a casa do filho, a casa da parábola dos dois filhos. Tinham tudo em casa, e um chegou e disse: pai, eu quero levantar. O pai impediu? O pai argumentou? Não. Deixou ir. É desta mesma forma a salvação. O Senhor não argumenta conosco, mas Ele coloca no coração da pessoa o desejo de ser cada dia mais sincero e permanecer na presença de Deus. Isso o Senhor coloca no nosso coração. Então a salvação, ela vem de Deus, mas ela depende de nós. Eu e você. Depende de nós. Porque se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus como Deus quer,
Ele não deixa demônio nenhum tocar em nós, e a nossa salvação, em qualquer circunstância, ela não é perdida. Mas se nós permitirmos, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. A mesma Bíblia diz, o diabo, vosso adversário, está em vosso derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia não diz, o diabo vai nos tragar. Jesus disse para Pedro, Pedro, o diabo me pediu para te livrar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Pedro deu aquela caída, negou a Cristo, mas a fé não desfaleceu. Ele não fugiu. Quando Jesus manda o recado, ele vai se encontrar com Jesus, ele vai chorar perto de Jesus, ele vai ser modificado por Jesus. Isso é muito interessante. Então a Bíblia diz, o fiel abundará em bênçãos. Então Jesus procura colocar a confiança em cada um da sua igreja. Nós adquirimos esta confiança pelo conhecimento da palavra. É por isso que Jesus empregou essas três figuras. Aquilo que é o verdadeiro tesouro, Jesus não proíbe termos tesouros materiais, mas aquilo que é o verdadeiro tesouro, a traça, a ferrugem e o ladrão não tem jeito. Então Jesus é como dizendo, olha, eu aconselho a vocês, juntem tesouros nos céus. Nos céus, acumulem tesouros permanentes nos céus. Então qual é o objetivo de Cristo para com os humanos? É que nós determinemos exatamente por onde andaremos e qual será a nossa verdadeira escolha. A minha vida, a tua vida depende de escolhas. Desde quando começamos a ter consciência e ciência da vida, nós começamos a fazer escolhas. Você escolhe o colégio para estudar, primeiramente você escolhe para o seu filho, porque ele não tem ainda capacidade de escolha. Pois quando começa a ficar maior, ele começa a pedir qual colégio, qual profissão, o que ele deseja na vida. Você escolhe a casa para morar, você escolhe o carro para andar, você escolhe o trabalho para executar. A sua vida, a nossa vida é feita de escolhas. O Senhor diz, dentro de todas as vossas escolhas, escolham ter tesouro nos céus. Escolham ser ricos no céu. Então, dinheiro ou qualquer tesouro não é condenado por Jesus. Jesus não mandou ninguém fazer voto de pobreza também. Fazer como monge. Jesus não mandou ninguém ser franciscano, vestir aquela roupa marrom, colocar uma chinela no pé, amarrar um cordão na cintura, ficar 8, 10 dias sem tomar banho, perfumado para chuchu, né? Um voto de pobreza, é um voto de sujeira. Somente lá para o meu norte, nordeste, naqueles interiores, é terrível, viu? Não, o Senhor não manda ninguém fazer voto de pobreza. O Senhor manda fazer voto de fidelidade. E no voto de fidelidade, o nosso coração está em Deus. Você não se lembra na quarta-feira passada, quando nós terminamos, nós fomos no texto bíblico? Nós fomos no primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Hoje nós vamos terminar, quando a palavra diz no versículo 24, não sirvam a dois senhores, vocês não podem, ou Deus, ou as riquezas. O Senhor está dizendo, seja pobre. Você vai dizer assim, a riqueza não seja o teu Deus, o teu tesouro não seja o teu Deus.
É isso que a palavra está nos dizendo. Então, o que a Bíblia nos adverte não é contra o que nós possuímos, é aonde está o que nós possuímos. A posição que o que nós possuímos está. Não, eu tenho um carro muito bom, eu tenho uma casa muito boa. Não, tudo isso aqui é bênção de Deus. Você pode ter a melhor limousine, o melhor Ferrari, a melhor Ferrari. Tenha. Por que não? Não lhe aconselho muito, porque o ladrão é muito terrível aí, né? Eles querem tomar tudo que é bom. Mas o que você puder ter de melhor, tenha. Se o Senhor te deu como você adquirir, adquira, desfrute. A Bíblia manda a gente desfrutar das bênçãos que tem. Mas a Bíblia não manda a gente colocar o coração naquilo. Meu carro não pode estar em primeiro lugar, minha mulher não pode estar em primeiro lugar, meus filhos não podem estar em primeiro lugar, meus netos não podem estar em primeiro lugar, meus pais já estão no céu, então não posso fazer uma comparação com eles, né? O Senhor já os levou. Mas se aqui estivessem, eles não podem estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Deus. Então o maior tesouro da nossa vida, o maior tesouro do nosso coração, o maior tesouro da nossa alma, o maior tesouro dos nossos sentimentos chama-se Deus. E quando nós olhamos para qualquer coisa, nós não vemos aquela coisa, nós vemos Deus que nos abençoou, nos confiando aquilo para nós administrarmos. Somos mordomos, somos administradores, que seremos chamados a qualquer momento. Se der tempo, eu vou falar sobre bênçãos espirituais. Mas eu quero andar um pouquinho em outro assunto aqui, porque essa hora minha é muito ingrata, e eu quero mostrar algumas coisas interessantes. É interessante, meus irmãos. Estava lendo agora à tarde, estava terminando o estudo, e de repente eu comecei a ler a parábola do semeador. Mateus capítulo 13. Para ver como Jesus ele costura a Bíblia toda. Mateus capítulo 13. Na parábola do semeador você tem as 4 sementes. Né? Mateus capítulo 13, versículo 22, aqui caiu no meio dos espinhos. Eu estava analisando, só isso aqui também falar mais várias noites, mas vamos fazer um resumo aqui. Capítulo 13, versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Olhem para cá, por favor. Na beira da estrada, as aves dos céus comeram. Não teve resultado nenhum, tá certo? A que caiu no terreno pedregoso, ela cresceu, não tinha como ter raiz profunda, veio o calor do sol e a planta morreu. Aqui não morreu não. Aqui não morreu. Aqui foi sufocado por 2 coisas interessantes. Foi sufocado pelos cuidados dessa vida e a fascinação pelas riquezas. Você já viu que muita gente começa a deixar de vir à igreja por causa dessas 2 coisas? Não, eu tenho que vencer na vida.
na vida, eu não tenho tempo de ir para a igreja. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de orar. Eu não tenho tempo de buscar a Deus como deve ser buscado. Os cuidados da vida. É verdade ou não é? E você sentir isso pode estar acontecendo com você. O Senhor te trouxe esta noite para te alertar. Eu nesse texto fui entender quando a palavra de Deus diz: contentai-vos com o que tendes. Não dá para entrar aqui, né? Então vamos voltar aqui onde eu estou. Essa semente não morreu, ela nasceu. E sobre essa semente a Bíblia fala em vários locais. Você lembra que Jesus conta que havia um campo e havia uma árvore naquele campo que não produzia fruto. E o dono do campo chama e diz assim: escuta, arranca isso aí. Vamos fazer o seguinte, deixa ficar aí mais um ano. Eu vou adubar, vou preparar, vamos ver se acontece alguma coisa. Esta semente que caiu entre os espinhos, ela não morreu. Porque duas coisas, 22. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Não é a palavra que é espírito de vida? Não é a palavra que fala o coração? Não é a palavra que modifica a vida da gente? Porque enquanto eu falo aqui, eu, Gideão, estou falando. Eu orei para falar, está certo, eu busquei o Senhor para falar, mas o Espírito Santo trabalha no coração de vocês enquanto eu falo. Eu não tenho poder para modificar nada em ninguém. Mas o Espírito Santo trabalha em vocês enquanto eu falo. Enquanto eu falo, que você começa a ter sentimentos, você começa a imaginar coisas, você começa a trazer a situação para a tua vida, e você começa a dizer: isso está acontecendo comigo. E de repente você reflete e diz assim: eu quero modificar, eu vou modificar. Não sou eu quem faz isto com você. É o Espírito Santo que trabalha em você, faz. Que a minha palavra não tem poder. Você já viu aquela mensagem que pregam que a palavra tem poder? A palavra tem poder é de Deus, a minha não. Isso é uma teoria diabólica, cuidado com isso. Tem que dizer assim: cuidado com o que você fala, que a palavra tem poder. Não, senhor. Minha palavra não tem poder, não, senhor. A palavra tem poder, é a palavra de Deus. Deus falou e as coisas vieram a existir, mas foi Ele. Agora, se eu falar, Ele me mandando, eu disse: o Senhor está te mandando falar. E eu não estiver mentindo, porque tem muita gente que diz isso para os outros mentindo. E eu não estiver mentindo, vai acontecer, porque não é a minha palavra, eu fui simplesmente um transmissor da palavra de Deus, que é o chamado profeta, aquele que fala o que Deus mandou falar. Mas aquela teoria do Conchu, que você pensa uma coisa, você engravida e aquilo vai vir existir, isso é coisa diabólica, está tirando a verdade de Deus, porque o único que tem poder para a sua palavra criar é Deus e mais ninguém. É uma heresia muito grande, que é ensinado hoje em dia: olha, a sua palavra tem poder. Não, a sua palavra não tem poder, não, nem a minha tem poder. A palavra de Deus tem poder. Se o Senhor me usar falando a palavra dele, a palavra tem poder. Mas a palavra de Deus não, a palavra de Deus é uma coisa seca, uma coisa normal como outra qualquer. Nós temos que ter cuidado com isso. Então veja o que acontece: os cuidados da vida e a fascinação pela riqueza. Se nós não tivermos muito cuidado, nós somos fascinados, somos.
Você olha aquele carrão, você tem um desejo. Você olha aquela casa, você olha aquele apartamento. O vizinho tem aquela coisa muito linda, você tem um desejo. A Bíblia proíbe a cobiça. A Bíblia proíbe a cobiça. Se nós entregarmos a nossa vida a Deus, e o Senhor quiser, Ele vai nos dar uma casa melhor do que a do vizinho. Ele vai nos dar um carro melhor do que o amigo. Advoguei muitos anos, advoguei cerca de 45 anos. Estou parando agora, parando mesmo. Estou querendo saber mais disso. Quantos escritórios de advogado eu vi ser fechado no prédio? E eu vi advogado que chegava ao fim do mês, ele tinha que fazer vaquinha para pagar o aluguel dele. Sabe como é que eu orava de manhã? Eu não dizia pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu dizia, Senhor, eu sei que tu já me deste o meu pão, porque tu cuidas de mim. Eu ia buscar em vida. A casa que eu moro hoje, no dia que a minha mulher desejou, 5 dias depois ou 8 dias depois, a casa era nossa, e eu não tinha dinheiro para comprar. O Senhor mandou. E deu a casa. Mandou na minha profissão comprar. Parei com ela e perguntei assim, onde foi que você falou que você queria a casa? Aqui, eu falei, essa casa é sua. Amanhã não no cartório para assinar o documento da casa. Eu fui correr atrás dela. O Senhor manda, o Senhor dá. O Senhor dá como Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, do modo que Ele quer. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Esquece. Ah, mas a Bíblia... Não, a Bíblia diz que cada dia tem o seu problema, tem a sua preocupação. Mas a minha Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. O Senhor cuida dos passarinhos. O Senhor está me levando para coisas simples. O Senhor cuida dos lírios dos campos. Como não terá cuidado de vós? Vocês valem mais do que os passarinhos. Mas continuemos aqui. Vamos encerrar aqui. Nós já estamos com mais de 40 minutos falando, mas pelo menos 10 minutos mais ou 15, né? Já que vamos encerrar esse assunto hoje. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Consequência! E fica infrutífera. Aqui dá maldição. E fica infrutífera. Aquela árvore que era infrutífera, que o dono disse, eu venho buscar fruto e não encontro, eu quero que arranque, ou vem intercessão por ela. Deixa eu cuidar mais um pouco. Mas quando eu vou para o capítulo 15 do Evangelho de João, vamos para João 15, para você ver as consequências da palavra. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai já falou. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, nós temos que dar o quê? Fruto. Se não dermos fruto, não é Cristo quem nos tira. Quem nos tira é o Pai. O Pai tira. Consequência de quem é infrutífero é retirado por Deus de Cristo. É dura essa palavra. Vós já estáis limpo. Versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então eu tenho que estar em Cristo. Se eu estou cortado pelo Pai,
Acabou-se. Quando eu chego no versículo 12, não é 12, não. O versículo 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Meus discípulos. Então no 2 nós vemos que o Pai corta. E quando nós chegamos aqui no 16, a Bíblia diz: olha, não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades desse fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedis ao Pai seja-vos dado. Quando eu chego no versículo 6, a Bíblia diz: se alguém não estiver em mim, olha a consequência mais drástica, será lançado fora como a vara, secará, e os colhe e lança no fogo e arde. Então, voltando para a parábola do semeador, quando diz que os cuidados do mundo, os cuidados da vida e a fascinação das riquezas sufocaram, como consequência, não é a morte disso. É o quê? É se tornar infrutífero. Só que quando se torna infrutífero, o Pai chega e corta. No versículo 2 diz, no versículo 6 diz o quê? Que depois de cortado, só serve para ser juntado, secar e ser lançado no fogo. Cuidados da vida e ganância pela riqueza, fascinação. Nossos olhos têm que ser puros. A Bíblia diz: se os nossos olhos forem puros, não forem puros, todo o nosso corpo é trevas. Pastor, podia continuar mais aqui, mas pastor, então o Senhor quer que eu seja pobre? Eu não posso ter riqueza? Abra o Salmo 62, versículo 10. O Senhor vai ensinar a ter riqueza. Salmo 62, 10 diz: se as vossas riquezas prosperarem, não ponhais nela o vosso coração. Se o vosso tesouro prosperar, se você passar a ter muita coisa, não ponha nele o teu coração. Não é isso que está dizendo a palavra de Deus aí? Então, Joel, você pode ser o homem mais rico da face da terra, mas você tem que ter uma coisa na sua vida: o seu coração tem que estar em Deus. Eu não sei qual é a firma aí, mas tem um dono de uma firma, eu acho que até, não sei se é da Colina, não sei se é da Jaci, não sei se é da Leca, eu li essa história há muito tempo. Diz que ele tornou-se tão rico que ele inverteu. Ele, em vez de entregar 10% a Deus, ele passou a entregar 90% e ficar com 10%. Ele disse que não dava conta de gastar os 10%. Eu não lembro mais qual é. Alguém já viu essa história? É quem? Da Colinos? Eu não lembro agora qual é, mas eu sei que eu já li. Já li que ele se tornou tão rico. E ele disse: Deus está colocando tudo isso na minha mão, eu não tenho como gastar, eu não consigo, então eu vou inverter. Ao invés de eu entregar 10% para Deus, vou entregar 90%.
Diz que o cara cada dia está mais rico. Ele colocou Deus nas riquezas dele e não no coração. Então o que Deus quer é isto, Salmo 62, vocês guardem, marquem, se as vossas riquezas prosperarem. Riqueza prosperar é o quê? É ser muito mais rico. Não ponhais nelas o teu coração. Tá certo? Coração. Lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 ao 18, vai nos ensinar que nós temos que glorificar ao Senhor pelos tesouros que Ele tem colocado em nossa mão. Lá em Provérbios 16 e 18, é uma chave dura, porque diz o seguinte, é a chave da desgraça. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. E tem gente que se começar a ganhar mais um pouquinho, e já não olha para o irmão, já começa assim. Ele empina o nariz. O meu não dá para empinar porque o meu é muito chato, né? Se eu só fizer uma plástica, né? Mas tem gente que não pode ter nada que começa a ficar assim. Aquele irmão já não pode estar perto. Pastor, isso aconteceu aqui. Quando nós estávamos começando esse trabalho, aquele salãozinho bem pequenino, hoje é lá o Hulk, aquela coisa, mas não é daquele tamanho, era um negocinho bem pequenino. Humilde. Os nossos bancos, a gente colocava os tijolos e colocava uma tábua em cima. De repente um senhor começou a se achar muito grande. Ele não podia mais ficar ali, porque as filhas dele iam ficar mocinhas, e com quem elas iam casar? São as pessoas que não acreditam que o futuro pertence a Deus. Lembra, né, gente? Ele simplesmente tirou e foi para uma igreja famosa, lá no plano que tinha que ser lá. Eu não vou dizer que aconteceu, aquilo aconteceu porque houve soberba no coração dele. Ele perdeu a mulher, perdeu as filhas, e depois ele mesmo morreu no acidente. A soberba precede a ruína. Se o Senhor resolver amanhã te tornar a pessoa mais rica da face da terra, seja mais simples do que você é hoje. Olhe para o céu agradecendo a Deus. Diz que a melhor coisa que eu aprendi há muito tempo com um velho filósofo foi o seguinte, olha, que a melhor coisa na vida é esta. Eu estou aqui, não estou? Eu gosto muito de olhar para cima, né? Mas eu tenho de vez em quando fazer isso. Eu estou pertinho da terra. Eu estou mais perto da terra do que do céu. Eu estou mais perto das coisas baixas e mínimas do que das coisas grandes. Então, quando eu olho sempre para baixo nesse sentido, eu vou me sentir, não é humilhado, eu vou me sentir humilde. E quando eu me sinto humilde, a graça de Deus vem sobre o meu humilde. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos, mas Ele exalta os humildes. Será a palavra de Deus. Para finalizar, eu quero finalizar com Mateus 6, 24, tinha tanta coisa para dizer aqui ainda. Tá certo? Vocês anotem aí para ler em casa, que a palavra de Deus exorta os ricos como devem viver. E se a palavra de Deus exorta os ricos como devem viver, é porque existem ricos na igreja. Tá certo? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, a palavra de Deus exorta como é que os ricos devem se comportar e viver. Então, Moisés, se está exortando como os ricos devem se comportar e viver, é porque tinham ricos dentro da igreja. Paulo não ia trazer, através de Timóteo, uma palavra para a igreja para quem não existia, uma palavra oca. É porque tinham ricos. Vocês ricos tenham tal tipo de comportamento. Ele não disse, vocês ricos estão condenados. Mas ele está dizendo, amem a Deus, Deus seja o vosso tesouro,
acima de tudo e qualquer coisa. Tá certo? Então eu quero terminar com a advertência de Cristo no capítulo 6, versículo 24. Pastor, por favor, você falou Timóteo o quê? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Tá bom, meu amado? Versículo 24. Este assunto nós encerraremos hoje. Quarta-feira, nós entraremos no outro assunto do capítulo 6 ainda. Ninguém pode servir a dois senhores. Então o Senhor está dizendo que não existe exceção nesta regra. Ninguém. Se Jesus disse ninguém, é ninguém. Pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Se eu amar as riquezas, eu estou desprezando a Deus. Se eu amar a Deus, eu desprezo as riquezas. Eu posso viver na riqueza amando a Deus. Mas se eu viver na riqueza, amando a riqueza, eu estou desprezando a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O que é servir a riqueza? É viver dominado por ela. Meus irmãos, nós só podemos servir ao Senhor e mais ninguém. O Senhor é exclusivista. Eu costumo aplicar um termo que não se aplica a Deus, mas eu costumo aplicar. Deus é egoísta, isso aqui é para ele. Ele está certo, sabe por quê? Porque ele que fez tudo, ele nos dá tudo e ele é que conserva tudo. E tem o direito de ser egoísta. Que Deus possa nos abençoar. Eu espero que esses dias que nós estudamos acerca do tesouro, possamos ter alguma coisa.